Fala meu querido professor, minha querida professora, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos abordar o tema sono, memória e aprendizagem dentro dessa sequência de temas que nós estamos fazendo sobre neurociência cognitiva, tá? Embora o sono ele seja um processo fisiológico típico de animais que tem importantes papéis dentro da fisiologia, né? Não é à toa que já se estuda o sono, já se pesquisa o sono há um bom tempo e muitas informações valiosas têm sido compartilhadas pela ciência que acabam nos ajudando a entender mais o papel que esse processo fisiológico ele exerce na nossa vida, né? Não só na questão da aprendizagem de escola, como a gente costuma dizer, mas na aprendizagem para a vida, tá? Então, o que seria na realidade o sono? A gente poderia dizer que o sono ele é como se fosse uma espécie de perda reversível da consciência. Enquanto você dorme, você fica inconsciente, mas o seu cérebro continua trabalhando em importantes processos, né? Alguns deles, por exemplo, a retirada de metabólitos tóxicos do nosso organismo se dá durante o sono. É como se fosse uma espécie de uma faxina, de uma limpeza no organismo, nas nossas células, principalmente no tecido nervoso, tá? De modo que permita que essas toxinas que foram produzidas durante o trabalho diário, né, do tecido, elas sejam jogadas fora, retiradas do nosso organismo para garantir a integridade do funcionamento das nossas moléculas, das nossas células, dos nossos tecidos, tá? E o sono também é importantíssimo no processo de consolidação da memória. É durante o período de sono, mais especificamente durante o sono REM, que vai acontecer a transição da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E quando a gente fala de memória de curto prazo, nós estamos falando daquela memória que a gente normalmente denomina de memória de trabalho, que é aquela memória temporária, tá? Aquela memória que você acessa informações por um certo instante, por um certo intervalo de tempo, e depois você esquece rapidamente daquilo ali, abrindo espaço para que você consiga estar utilizando outras memórias importantes para a execução de algumas tarefas. Mas aquelas memórias de curto prazo que tenham significado, que sejam relevantes, elas podem transitar para uma memória de longo prazo e esse processo de consolidação da memória ocorre durante o sono, tá? Então, a aprendizagem e a memória são dois processos muito íntimos, né? E quando a gente fala de aprendizagem, a capacidade de aprender tem uma relação direta com a nossa capacidade de sobrevivência. Nós aprendemos o dia inteiro, o tempo todo, né? E ao longo de nossa vida foram várias as aprendizagens, como, por exemplo, aprender a andar, aprender a comer, aprender a encarar desafios, a enfrentar determinados momentos mais estressantes. Então, todo esse processo também se consolida como um processo de aprendizagem. Não é apenas o aprender dentro de sala de aula, matemática, língua portuguesa, biologia, tá? Mas aprender para a vida, aprender a usar um computador, aprender a instalar um determinado programa. Então, todas essas aprendizagens, ela tem a ver com memória e envolve os dois níveis de memória. A memória de curto prazo, para aquele trabalho mais imediato, e a memória de longo prazo, que é aquela que você pode deixar disponível para ser evocada outras vezes quando necessário, ok? O que seria, gente, aprender de fato? Então, para nós que somos da área da educação, a gente costuma dizer que a aprendizagem tem relação com mudança de comportamento. Quando eu digo que eu aprendi, é porque eu sou capaz de executar um novo comportamento diante, né, utilizando como referencial aquela informação que já foi consolidada por mim, tá? Então, durante esse processo de aprendizagem, você vai sempre estar requerendo memória. E a memória, ela poderia ser pensada, as etapas de ocorrência dela, em 4 momentos, vamos dizer assim. O momento de codificar, o momento de armazenar, de consolidar e de evocar essa informação, tá? Então, quando a gente está falando dessas 4 etapas, né? Quando eu digo, por exemplo, que eu vou codificar a memória, o que seria essa codificação? É quando eu uso uma memória pré-existente para comparar com o novo registro que eu estou consolidando agora. Então, a codificação, ela se dá por comparação, tá? Então, muitas vezes é necessário que eu, para registrar uma informação com mais detalhe e precisão,
eu use essa informação que está chegando e a compare com alguma formação previamente existente para que aquilo comece a tomar sentido, tomar lógica e eu saber, inclusive, aonde eu devo armazenar essa informação, perto de qual outra memória faz sentido armazenar essa informação, tá? Criando aquelas ilhas de memórias correlacionadas, ok? A segunda etapa é a etapa de armazenamento da memória, né? E quando eu falo desse armazenamento, eu estou falando de registrar essa memória ou essas informações em diversas partes do cérebro, porque vai depender da natureza da memória. Se ela é uma memória mais semântica, se ela é uma memória mais olfativa, né? Que tipo de memória eu estou armazenando, né? E eu vou literalmente alocá-la, colocá-la em determinada região do cérebro que faça sentido aquela informação ser registrada nessa região para que posteriormente eu possa acessá-la quando necessário. E quando a gente fala da fase de consolidação, é o momento em que eu estabilizo a informação. O que seria consolidar uma memória? É deixá-la acessível sempre que eu precisar. E como é que isso se dá de fato, né? Acredito que vocês devam lembrar do vídeo anterior. Se não, dá uma olhadazinha lá quando a gente falou de estrutura cognitiva. É importante ver esse vídeo também, para a gente até entender melhor isso que eu vou falar agora, tá? Quando a gente fala de consolidação da informação, eu estou dizendo para você que as sinapses entre os neurônios que estão relacionados com aquela memória se tornam mais eficientes, mais efetivas, né? Então, isso envolve um conjunto de expressão de genes, tá? Vários genes se expressando para produzir os neurotransmissores necessários para que esse caminho neural, para que essa relação entre esses neurônios se faça de maneira muito rápida e muito efetiva. Por que isso é importante? Porque quando eu precisar evocar essa informação, ter acesso a essa informação, isso vai ficar muito mais rápido e muito mais fácil de ser feito. Então, a quarta etapa, que a gente chama de evocação, é acessar essa memória, que muitas vezes, né, na nossa relação de sala de aula, a gente facilita a evocação por meio de dicas. Então, quando eu te dou uma pista daquilo que você está buscando na sua memória, mais rapidamente você acessa essa via neural e chega na informação que você está buscando, na memória que você está querendo evocar, ok? O que a gente gostaria que você saísse daqui desse vídeo sabendo? Que o sono é um processo fisiológico importantíssimo para que eu consiga consolidar memória, para que eu consiga transformar a memória de curto prazo em memória de longo prazo, para que eu retire a informação que está mais frágil, mais efêmera na região do hipocampo e leve essa informação para um registro mais duradouro na região do córtex cerebral correspondente a essa informação. Tá? Então, é importante para você, como docente, que você consiga correlacionar esses dois elementos. Aquelas pessoas que têm sono deficiente, que dormem pouco ou dormem mal, certamente terão problemas de memória, terão mais dificuldades para consolidar memórias. E isso vai refletir de forma direta na sua capacidade de aprender. Por isso, muitas vezes, aqueles problemas que a gente encontra dentro da nossa sala de aula, crianças e adolescentes com dificuldades de aprender, um dos primeiros pontos que a gente deve olhar é como está o sono dessa pessoa. Tá? Se o sono não está sendo um sono de qualidade, um sono reparador, certamente isso vai refletir na capacidade de aprendizagem desse estudante. Por isso é tão importante para nós docentes sabermos olhar esses pormenores que estão envolvidos no processo de aprendizagem, ok? Então, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, aproveita, deixa o seu like, assina o nosso canal, deixa o nosso sininho aí das notificações ligado para que você seja notificado todas as vezes que a gente lançar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo aí com outros professores. Vamos fazer essa informação chegar a mais e mais professores. Eu vou ficando por aqui hoje, um forte abraço e nos veremos no próximo vídeo, ainda dentro da temática de neurociência cognitiva. Até breve!